Pronto. Vamos lá, então? Ah, deixa eu compartilhar aqui, né? Espera aí só um instante. Pronto, vamos lá, então. Transformada Z, tá? É bem parecida, a discreta da transformada de Laplace é a mesma coisa que a transformada de Laplace, ela é uma generalização da transformada de Fourier contínua, certo? A transformada Z é uma generalização da transformada de Fourier discreta. A transformada de Fourier ela ainda é limitada para alguns sinais, certo? A transformada Z e a transformada de Laplace elas são para qualquer sinal. Então, uma generalização da transformada de Fourier, certo? Então, é parecido, né? Onde tem o E de J ômega na transformada de Laplace, ou na transformada de Fourier discreta, né? A gente vai ter o Z, que é, na verdade, um número complexo, tá? Ela é bem parecida com a transformada de Laplace, né? Só que agora para um sinal discreto, só que vai levar em conta a região de convergência também, só que aí a região de convergência é um pouco diferente, porque eu explico lá para vocês no vídeo que ela é um círculo unitário, certo? E agora não é mais maior ou menor que o polo, é maior ou menor que o círculo unitário limitado pelo polo, tá? Que é isso que a gente vai ver aqui. Lembra que a gente está falando de um sinal discreto, portanto, a transformada ela é um somatório, portanto, para resolver, a gente precisa daquelas séries geométricas, certo? Eu já coloquei aqui a que a gente vai precisar, mas você vai sempre olhar lá para aquelas séries geométricas para tentar resolver. Mesma coisa que se você fazia na transformada de Fourier discreta, a diferença é que agora você vai ter que descrever a região de convergência e a localização dos polos e zeros, tá bom? Então vamos lá para essa primeira, tá? O sinal é alfa elevado a n, é um sinal, né, alfa em um valor qualquer, U de n, certo? Então vamos lá para a gente calcular a transformada Z desse sinal, tá? Então, seguindo a fórmula ali, né? A transformada x de Z desse sinal, ela vai ser o somatório. Aí aqui é a mesma coisa que você faz lá no contínuo. É um somatório de menos infinito a infinito, certo? Só que o meu sinal, ele é um alfa n, U de n, certo? Como ele está multiplicado por U de n, já sabemos que ele só vai existir de zero a infinito, certo? Porque o U de n só existe de zero a infinito com o valor 1. Quando eu multiplicar esse 1 por alfa n, vai dar esse alfa n de zero a infinito. Então, já sabemos aqui que ele vai de zero a infinito. Não preciso fazer um somatório de menos infinito a infinito, tá? De quem? Quem é o sinal x de n? Alfa n. E aí repete aqui o restante da forma. Certo? É isso. O que a gente vai fazer? Coloca, para resolver aqui, né? A gente precisa ter um beta elevado a n. Vamos colocar todo mundo em função de n, certo? Colocar todo mundo em função de n, vou fazer aqui embaixo, tá? Colocar todo mundo em função de n, fazer assim, ó, alfa z a menos 1, que multiplica n, certo? Aí sim eu posso resolver, ó. Agora sim eu posso resolver, ó. É um n de zero a infinito, beta n, certo? Eu posso dizer que beta é tudo isso que está aqui no parêntese, alfa z de menos 1, certo? Aí como é a solução, né? A solução tem que ser 1 sobre 1 menos beta. Então tá, então vamos colocar aqui a solução, certo? A solução é 1 sobre 1 menos beta, o beta é alfa z de menos 1. Aí nota aqui como é que a gente vê aquela questão da convergência do sinal, né? É justamente pela solução da série. Olha o que ele te diz, né? Para que essa série tenha essa solução, o módulo de beta tem que ser menor que 1, tá? Então vamos colocar aqui essa observação, né? Então o módulo de beta, quem é beta? Alfa z de menos 1, ele tem que ser menor que 1. Tem uma limitação, certo?
Por que ele tem que ser menor que 1, né? Para garantir que aqui embaixo, primeiro não dê zero. Por exemplo, se for 1, não pode ser menor ou igual a 1. Porque se for 1, isso aqui dá 0, certo? E aí você tem uma indefinição aqui, né? 1 sobre 0, tá? Então, você quer evitar. Se esse cara aqui, ele for maior que 1, tipo 2, 3, 4, isso aqui embaixo vai dar negativo, certo? Porque aí esse cara aqui vai ser maior e isso aqui vai dar negativo. E aí você vai mudar o sinal. Então, ele também não quer. Por isso que ele quer que seja sempre menor que 1. Porque aí qualquer valor que 1 aqui embaixo, que for menor que 1, não vai zerar, né? E nem vai dar negativo. Então, não vou ter uma alteração da função aqui, entendeu? Por isso que é essa convergência, menor que 1. Tá? Aí a gente aqui, gente, ó, a gente só arruma, tá? Como é que a gente como é que aparece de fato a região de convergência? Lá na transformada de Laplace era parte real de S maior ou menor que alguma coisa, certo? Aqui a gente só ajeita, ó. Alfa Z a menos 1, na verdade, é alfa sobre Z, certo? Menor que 1. Aqui que eu faço? Eu passo o módulo de Z multiplicando. Eu passo o módulo de Z multiplicando. Então, eu fico assim, ó, módulo... Perdão. Fico assim, ó, módulo de alfa menor que módulo de Z, tá? Mas como é que a gente escreve, de fato, essa região de convergência? Tem que ser em função de Z. Então, a gente escreve assim, ó, módulo de Z é maior que módulo de alfa. Certo? Essa é a região de convergência. A região de convergência tem que ser maior que alfa. É isso, tá? Guarda isso aí. Esse aqui é o resultado, tá? Da transformada Z. Mas a gente pode, para ficar mais simples, por exemplo, aqui, você consegue dizer que você tem um zero ou que você não tem um zero? Eu sei quem é o polo aqui, certo? A gente já sabe, eu mostro lá no vídeo para vocês, né? O polo é o que vem acompanhando aqui o Z a menos 1. Então, eu sei que ele tem um polo em alfa, né? E eu sei que a região de convergência é maior que o polo, né? Então, já me deu a dica de que o polo é alfa, certo? Porque a região de convergência ela sempre está limitada pelo polo, né? Então, eu sei que eu tenho um polo aqui embaixo que é alfa. Mas eu sei que eu tenho um zero aqui, você vai olhar para cá e vai dizer, não, não tenho zero, né? Não tenho zero. Só que, na verdade, você tem o zero, tá? Então, o que eu aconselho? Você resolve o somatório e você faz o seguinte, ó, você ajeita. Como é que você ajeita, né? Você multiplica por Z em cima e embaixo, ó. Se você multiplicar por Z em cima e embaixo, aqui em cima eu vou ter Z e aqui embaixo eu vou ter Z menos alfa. Certo? Porque esse Z com Z a menos 1 aqui vai dar Z elevado a zero, que vai dar 1. Tá? Aí sim, agora, eu tenho um polo em alfa, certo? Que é eu pegar esse Z e igualar a zero. Ou esse Z menos alfa igualar a zero vai me dar um Z igual a alfa, certo? Então, eu tenho um polo em alfa. Ok. E agora eu tenho um zero? Diga aí para mim. Tá aí, gente? Vocês estão aí? Hein? Eu tenho zero? Tenho um polo, certo? Que é alfa, né? E eu tenho zero agora? Vocês entenderam, gente? Isso, zero, exatamente. Zero. O zero é zero. Exatamente, zero. Né? Porque eu não igualo isso aqui a zero, né? Para eu poder dizer que o meu polo é em alfa. Aí, porque eu vou ter Z menos alfa igual a zero. Então, eu tenho polo em alfa, certo? Aqui em cima eu também faço a mesma coisa, que nem você faz lá em Laplace, certo? Se aparecer um S lá sozinho, é porque eu tenho um zero em zero. Ou um polo, né? Se for embaixo, tá? Então, eu tenho um zero em zero. Então, eu tenho um zero em zero e eu tenho um polo em alfa. Ok, vamos desenhar o plano Z agora, certo? O plano Z, vou desenhar ele aqui, tá? Polos, mesma coisa, tá? Polos eu vou marcar com X, zeros eu vou marcar com uma bolinha, tá? Então eu tenho um polo em alfa, eu não sei quem é esse alfa, né? Não sei que valor é ele, eu vou considerar que ele é um valor positivo arbitrário, tá?
Então, eu vou considerar que ele está aqui. Então, está aqui. Eu tenho um polo em alfa. Certo? E eu tenho um zero em zero. Então, eu tenho uma bolinha no zero. Então, nunca esqueçam, gente. Não esqueçam, não dou todos os pontos se você não desenhar o zero, tá? Você precisa saber onde está o zero, se você tem zero ou não, certo? E localizar ele no plano, né? Então, tá aqui. Eu tenho um zero em zero, um zero em zero e um polo em alfa. Tá. A região de convergência, gente, o zero é só para você desenhar ele lá no plano Z. A região de convergência ela é sempre limitada pelo polo. É o polo que interessa, tá? E ele já te disse, ó, módulo de Z maior que alfa. A região de convergência é maior que o polo. Ok. Só como é que a gente desenha essa região de convergência quando a gente fala de transformada Z? Ela é dentro ou fora de um círculo unitário. Então, o que você faz? Onde está o polo, certo? Onde está o polo pelo qual a região de convergência vai ser limitada, porque pode ter outros polos no plano, mas que não estão em função da região de convergência, tá? Você desenha um círculo unitário aberto. Peraí. Você desenha um círculo unitário aberto, ó. Vai ficar horrível esse meu círculo aqui, mas vamos ver. Pronto. Certo? Ok, desenhe o círculo unitário no polo que é o da região de convergência, certo? Aí ele diz maior que o polo. Como é que a gente desenha? Eu vou fazer uma... maior que o polo é desenhar ó, tudo fora da região de convergência. Você faz aqui fora, ó, maior que o polo, tá? Às vezes eu desenho um quadrado aqui assim, ó, só para você ter uma definição da região para poder ficar direitinho, ó. Mas fica assim, ó. Essa aqui é a região de convergência. Tá? Essa aqui é a parte real e aqui é a parte imaginária, tá? Deu para entender? E aí pronto, ó. O alfa, ele funciona como um raio para a circunferência? Seria tipo isso? Isso, Nossa. isso. Né? Porque é a parte real. Aí ela funciona como se fosse o raio. Exatamente. É isso mesmo. Tá? É o raio da circunferência. Deu para entender, gente? Só é isso, tá? É isso que a gente vai ter que fazer aqui, que pode ser que complique, porque agora tem que ser no raio, né? Tem que ser no raio unitário. E aqui para resolver, porque você já sabe que é um pouco diferente, né? Porque você não está falando de uma integral, então você tem que resolver um somatório, então tem que ter aqui, usar essas artimanhas aqui, né? Para você saber onde é o zero e o polo. E é isso, tá? Vamos fazer outra? Vamos fazer uma um pouquinho mais complicada de resolver, tá? Aqui tudo bem, né? Sempre vai ter, sempre, tá? A região de convergência da transformada Z, ela sempre tem que, vai ser limitada por um círculo de raio, ou por um círculo unitário, que a gente chama, né? Só que aqui ele não é unitário, porque ele tem aqui o raio de igual a alfa, né? Mas sempre, tá? Sempre vai ser assim. Ou é menor que o círculo, ou é maior que o círculo. Não tem outra. Ou é um intervalo. A gente vai ver um exemplo. Deixa eu ver se é aqui que eu vou ver. Tem um exemplo que é tipo assim: maior que um polo e menor que outro polo, certo? Mas você vai continuar desenhando com o círculo, sempre. Tá? Transformada Z, certo? Para transformada Z sempre vai ser assim. Tá bom? Vamos ver uma aqui um pouquinho mais complicada. Isso, vai ficar entre dois círculos, exatamente. Vai ser isso. Quando for um intervalo, né? Quando a região de convergência ela for. A gente vai fazer o exemplo, acho que é o 3, que ela é um intervalo, né? Daí você vai desenhar entre dois círculos, certo? Tipo, maior que um círculo e menor que outro círculo, por exemplo, né? Aí você vai desenhar entre os dois círculos. Sempre vai ter que ter o círculo, tá? Que é limitado por um polo, certo? Que o raio é sempre um polo, né? O polo que ele diz lá na região de convergência. Tá bom? Vamos fazer essa aqui? Essa aqui é um pouquinho mais complicada, ó. O sinal é um pouquinho mais complicado. E a resolução também, né? Peraí, deixa eu ver se eu tenho um outro slide aqui. Tem. Vamos lá, então, tá? Então, olha lá. Ele tá chamando de y de n aqui, né? Então, eu vou chamar de y de z, tá? Só para ficar bem y de z. Pronto.
Y dizer somatório. De novo, olha lá. O sinal ele está multiplicando por um degrau que é menos n menos 1. Você vai usar isso aqui para poder fazer os limites desse seu somatório. Porque, olha lá, um degrau menos n menos 1, primeiro desloca e depois rebate, certo? E depois escala. Se eu deslocar ele está deslocado de 1, certo? Então, ele está ali, desloquei ele para começar em 1. Certo? Desloquei. Aí ele tá, é menos n menos 1. Aí eu rebato ele, né? Porque menos n é eu rebater, né? Eu rebater ele fica assim, ó. Que era 1, ele vira menos 1. Certo? Então, de quanto a quanto esse meu limite aqui tem que ir? Digam aí para mim. Já que ele está multiplicando por esse degrau menos n menos 1, certo? E eu já vi que ele é 1, né? E depois eu rebati ele, certo? Menos infinito até menos 1? Menos infinito até menos 1. Menos infinito até menos 1, certo? Esquece, ó, isso aqui eu primeiro desloquei ele, certo? Desloquei ele de 1, ok. Agora eu rebati. Então, o sinal é esse aqui, certo? O sinal agora é esse aqui, ó. De quanto a quanto ele vai? Ele vai de menos infinito a menos 1. Menos infinito a menos 1. Ok? Deu para entender todo mundo? Então, olha aqui. Ele é de menos infinito a menos 1. Então, cuidado, tá? A pegadinha pode ser aí, tá? Tanto para o discreto quanto para o contínuo, né? Você tem que saber... você já sabe deslocar sinal, certo? Deslocar o sinal. Então, você vai ter que deslocar o sinal direitinho para saber quais são os limites desse somatório ou da integral que aparecer. Tá bom? Aí, o sinal quem é? O sinal é menos alfa n. Porque o de menos n menos 1 está dizendo só que ele é 1, né? Ele tem valor 1, que o degrau tem valor 1, e está multiplicando aí pelo de menos infinito a menos 1, certo? E aqui a gente repete z de menos n. Certo? Aí vamos ajeitar isso aqui para a gente tentar resolver. Olha lá como é que vai ser. Já fizemos uma parecida com essa quando os limites estão invertidos, né? O limite está diferente, né? Vamos lá, vamos ajeitar isso aqui, então. Então, olha lá. Vou tirar o menos aqui para fora, tá? Vai ficar um somatório de menos infinito a menos 1. Vou colocar todo mundo no mesmo elevado a... vamos fazer assim, todo mundo é elevado a n. Certo? Aí, como é que a gente resolve isso aqui? Lembra? Quando a gente tem um somatório que tá assim, né? Que você não vai encontrar nenhum tipo de... Não vai ter uma solução para ele, né? Porque os limites estão assim, desse jeito. Como é que você faz, né? Você inverte, né? Acho que tinha até uma questão na nossa prova, se não me engano. Você inverte os limites do somatório, troca os sinais e troca os sinais da variável n. Então, como é que fica? Ó, se eu inverter os limites e trocar o sinal, o que era menos 1 vai virar 1 e o que era menos infinito vai virar infinito. Inverti e troquei o sinal, tá? E o que era n vai virar menos n. Certo? Aí, olha lá. Ok. Esse cara aqui, então, dá... Você pode repetir essa parte de novo? Da inversão? Tá, Isso. olha lá. Ele vai de menos infinito a menos 1, certo? E ele é alfa z de menos 1 a n. Tirei o nzinho aqui em evidência, ok? Tá. O que eu vou fazer para poder resolver? Não tenho como resolver assim, porque eu não tenho nenhuma série geométrica em que o limite inferior ele é infinito, por exemplo, ou menos infinito, tanto faz, certo? Não tenho. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer uma jogada que é inverte os limites e troca o sinal. Por exemplo, era de menos infinito a menos 1, o menos 1 vai passar para baixo, só que eu vou trocar o sinal dele, ele vai virar 1. E o menos infinito vai passar para cima, só que eu vou trocar o sinal dele e vai virar infinito. Entendeu? Então, ficou de 1 a infinito. Só que para eu fazer isso, eu tenho que trocar o sinal da variável n. Então, o que era n
vai virar menos N. Ok, certo? Até aí tudo bem, né? Aí, agora eu tenho um somatório que vai de um valor até infinito. Aí eu tenho uma série que resolve, ó, que é essa aqui, ó. Essa série aqui, ela vai de um valor K a infinito, certo? Eu tenho só que ajeitar, porque olha só, aqui é menos N, né? Eu preciso que seja N, para eu poder usar a série direto, tá? Então, a gente só vai fazer ajeitar aqui, ó. Vamos fazer assim, somatório. Deu para entender agora, Vitor? Deu para entender? Acho que foi o Vitor que falou comigo, né? Sim? Tá. Então, N de 1 a infinito, né? Vamos só ajeitar, ó, botar esse menos 1 para dentro, tá? Então, olha lá, eu vou botar esse menos 1 aqui, e o menos 1 com menos N vai virar 1 positivo. Vamos deixar assim, ó. Tá bom? Deu para entender o que a gente fez aí? Para eu resolver esse cara aqui pela série, eu preciso que seja elevado a N, mas ele estava elevado a menos N. Então, eu vou pegar esse menos e colocar para dentro, certo? Então, eu coloquei para dentro, ficou alfa de menos 1, né? Eu coloquei o menos aqui para dentro, ficou menos 1 com menos 1, que ficou 1 positivo, bem aqui. Aí, elevado a N. Agora sim, eu posso resolver essa série de cara, certo? Aí, vamos lá. Deixa eu ver se a gente vai ter espaço. Vai, vou resolver para cá. Vamos lá, qual é a solução dessa série, então? Menos, que é aquele menos lá de fora, certo? Aí vai ficar 1, opa, 1 não, é beta elevado a K, certo? Quem é o beta? O beta é alfa menos 1Z, elevado a K, mas o K é 1, certo? Porque ó, o K, bem aqui, é esse cara. O nosso é 1, então é elevado a 1. Então, ok. Dividido por 1 menos beta. Então, 1 menos alfa menos 1Z. Certo? Só que vamos anotar a região de convergência, né? Só que ele diz, olha, o valor de beta precisa ser menor que 1. Então, vamos anotar aqui. Então, o módulo de beta, o meu beta agora é alfa menos 1Z, ele tem que ser menor que 1. Certo? Vamos ajeitar isso aqui, então. Isso aqui, na verdade, é Z sobre alfa, certo? Porque alfa menos 1 vai virar 1 sobre alfa, né? Z sobre alfa menor que 1. Vamos ajeitar aqui, módulo de Z menor que alfa. Módulo de alfa ou alfa, tá? Só para dizer que esse aqui é um valor positivo, né? Pronto, ó, já agora é menor, tá? Menor que alfa. Segurou aí, fiz a região de convergência, ok. Vamos desenhar os polos e zeros, certo? Só que aqui, gente, de novo, tá? Para que não dê confusão para vocês, você vai tender a achar que o polo é menos 1 sobre alfa, né? Que é alfa menos 1, tá? Mas não é, certo? Então, o que eu aconselho? Resolve para deixar de um jeito que apareça Z, certo? Z menos alguma coisa, ou Z mais alguma coisa, ou Z sozinho, tá? Então, resolve, né? Resolve isso aqui para forçar aparecer o Z, tá? Como é que a gente faz, né? Como é que a gente pode fazer isso aqui? Vamos lá, vamos tentar resolver aqui, tá? Vou continuar aqui, vamos tentar resolver. Vou deixar aqui o menos. Aqui em cima vai ficar Z sobre alfa. E aqui embaixo vai ficar 1 menos Z sobre alfa. Certo? Vamos tentar deixar em função de Z. Tá? Para a gente saber quem é polo e quem é zero. Ok. O que dá para a gente fazer aqui? Dá para a gente tirar aqui embaixo o alfa em evidência, né? Então, vamos fazer assim, ó. Menos Z sobre alfa. Se eu tirar aqui o alfa em evidência, alfa dividido por 1 vai dar alfa menos Z. Certo? Eu posso pegar e cortar este alfa com este alfa, tá? Vou continuar aqui embaixo. Certo? Aí eu vou ficar com menos Z e alfa menos Z. Tá quase, né? Ainda não dá para eu dizer exatamente quem é o. Vamos inverter, vamos tentar inverter para ficar bem. Olha, para inverter isso aqui, basta que eu multiplique por menos 1 em cima e por menos 1 embaixo, certo? Aí isso aqui, se eu multiplicar por menos 1, vai ficar Z. E se eu multiplicar por menos 1 aqui, vai ficar Z menos alfa. Agora sim, ó, eu posso dizer quem é o zero e quem é o polo. O polo é alfa.
Ele já me deu a dica, ó, que o polo seria alfa, né? Tá? Ele já me deu a dica que um dos polos vai ser alfa. Um dos polos não, porque só tem esse. O polo vai ser alfa, né? Precisava eu descobrir quem seria o zero, tá? Então você vai precisar sempre organizar, ver uma maneira aqui de organizar, né? Para poder ficar em função de Z, tá? Agora eu sei, eu tenho um zero em zero e eu tenho um polo em alfa. E a região de convergência é menor que o polo. Ok, então vamos desenhar aqui igual a gente fez ali, ó. Vamos lá. Ele tem um polo em alfa e ele tem um zero em zero. Certo? Região de convergência menor que o polo alfa. Desenha o círculo aberto aqui no polo. Menor que alfa. Menor que alfa é... Opa, perdão. É dentro do círculo. Pronto. Deu para entender? Deu? Tá? Complicou um pouquinho, porque vai ter que fazer aquela jogada da troca, né? Aí chegou aqui, vai ter que desmembrar para ficar direitinho em função de Z, para você saber com certeza quem é o polo e quem é o zero. Região de convergência, ok, certo? É só usar aqui a restrição que a própria série vai te dar, né? Para deixar aqui, isolar Z para saber quem é. Da troca aqui, Lucas, do somatório. É? Ah, tá. A troca que eu falei é essa aqui, tá? De trocar, de inverter, né? Aí faz aqui, resolve. Região de convergência menor que o polo, tá? Desenho sempre o círculo que o raio é o polo e menor que o polo eu pinto dentro do círculo, tá? A gente vai fazer uma agora, que é aquela que eu falei para vocês, que a região de convergência vai dar um intervalo, tá? Vamos já fazer aqui, ó. Então, aqui, ok, certo? Vamos fazer essa aqui um pouco mais complicada. Tá? Ah, e aqui eu esqueci uma. Aqui tá, faltou aqui, tá, gente? Olha, anotem aí. É elevado a N, tá? É elevado a N. Tá bom? Vamos lá agora essa. Olha, essa aqui é um pouquinho mais complicada. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Peraí. Elevado a N. Deixa eu desenhar nessa aqui também. Pronto. Vamos lá, tá? É um sinal, ó, já sabemos aqui, né? Menos 1, né? Que multiplica o de menos n menos 1, já sabemos até qual é o limite, né? E depois um sinal que é meio elevado a n e o de n, tá? Descreva RDC, plano, tudo igual. Ok, então vamos lá. Vamos fazer aqui x de z, são duas, tá? Somando. Então a gente vai fazer dois somatórios. O primeiro somatório. Deixa eu ver aqui, ele estava fazendo ao contrário. Vamos fazer. Eu vou fazer primeiro. Não sei porque eu fiz ao contrário aqui, mas vamos lá. Peraí, deixa eu ver se vai fazer diferença. Menos. Não, não vai. Tá, vamos lá. Vamos fazer primeiro. Tá, vamos lá. Somatório. A gente já sabe que esse cara aqui, ó, ele já sabemos que ele é de menos infinito a menos 1, né? Acabamos de fazer, né? Acabamos de fazer esse cara aqui, deslocamos, rebatemos, né? Já sabemos que ele vai de menos infinito a menos 1. Então, vamos lá, vamos colocar menos infinito a menos 1. O sinal é um degrau, então o sinal ele é menos 1, certo? Tem um menos aqui, né? O degrau ele é sempre 1, certo? Não tem nada multiplicando a não ser o menos, então ele é menos 1, que multiplica z de menos n, certo? Mas vamos para o próximo aqui. Esse sinal aqui, ele está multiplicando o de n, certo? Então, a gente já sabe que ele vai de 0 a infinito, certo?
Está multiplicando o de N vai de 0 a infinito, né? De quem? Quem é o sinal? O sinal é 1 sobre 2 elevado a N, que multiplica Z de menos N. Certo? Ok, né? Vamos... Ai. Oh, meu Deus. Cadê? Vamos resolver agora, tá? Esse carinha aqui, já sabemos que a gente vai precisar fazer o quê? A gente vai precisar inverter e trocar o sinal e, portanto, trocar o sinal de N. O que era menos N vai virar N, certo? Então, vamos fazer isso aqui. Então, vamos lá. Ó, eu vou tirar o menos aí de dentro para não complicar, tá? Ele vai ficar aqui fora do somatório. Aí o somatório eu vou inverter, já sabemos como é, né? O menos 1 vai virar 1 embaixo, o menos infinito embaixo vai virar infinito em cima. E o Z, que era menos N, vai virar N. É isso. Tá? Ok, vamos para o próximo. Esse aqui eu não preciso inverter nada, porque eu tenho uma série geométrica que resolve, tá? Que tá aqui, ó. Então, eu deixo ele aqui, eu vou só colocar todo mundo em função de N para poder eu resolver com a série. Então, aqui fica 1 sobre 2 e fica Z elevado a menos 1, tá? Tirei aqui e deixei o N fora aqui. Pronto, tá bom? Agora, vamos resolver, certo? Já ajeitei todo mundo, agora vou olhar aqui para a série geométrica, resolver e observar a região de convergência de cada uma das funções, certo? Então, vamos lá. Menos, vou deixar o menos aqui fora. Esse aqui tem solução aqui, tá? Então, tá ok, já tá beta elevado a N, eu sei que o beta é Z, então é Z elevado a 1, né? Porque é beta elevado a K, o K é 1, Z elevado a 1, tá? E aqui embaixo, 1 menos beta, então 1 menos Z. Pronto, resolvi a primeira. Vamos anotar aqui a região de convergência. Ele diz beta menor que 1, tá? Então, vamos fazer aqui módulo de Z, porque é o beta, menor que 1. E é isso. Essa é a região de convergência, certo? Beta menor que 1, tá? Segura aí que ainda tá de um jeito aqui que eu não sei se tem zero ou se tem polo, né? Suspeito que tenha um zero, né? Então, aguarda aí que a gente ainda vai ajeitar, tá? Ok, vamos lá. Aí o outro, né? Mais... Esse aqui, a solução vai ser 1 sobre 1 menos beta. O beta aqui é 1 sobre 2 Z a menos 1. Tá? Então, vamos fazer a solução. 1 sobre 1 menos 1 sobre 2 Z a menos 1. Pronto. 1 sobre 1 menos beta. Vamos anotar a região de convergência aqui. A região de convergência é módulo de beta menor que 1. Só quem é o beta? O beta é 1 sobre 2 Z a menos 1. Menor que 1, tá? Isso aqui a gente vai precisar dar uma ajeitada, vai ficar 1 sobre 2 Z, vou botar o Z aqui para baixo, ó. 1 sobre 2 Z menor que 1, tá? Aí, ó, eu vou passar o Z multiplicando, certo? Passo o Z multiplicando e deixo o meio aqui fora. Então, ele vai ficar assim, ó, módulo de meio menor que módulo de Z. Então, eu posso dizer que a região de convergência é Z maior que meio. Tá? O módulo é só para garantir que seja positivo, tá? Então, maior que meio. Certo? Então, eu tenho menor que 1, maior que meio. E lembra que como é que a gente faz quando a gente tem dois sinais? A linearidade, né? Isso aqui não é uma linearidade, né? Eu não estou somando dois sinais, certo? Então, somando as duas transformadas Z, o que acontece com as regiões de convergência? Elas são a intersecção. Então, eu tenho uma região de convergência menor que 1 e eu tenho outra região de convergência maior que meio. Qual vai ser a região de convergência total? A intersecção das duas. Tá bom? Então, guarda aí, eu tenho as duas. Vamos voltar para cá para a gente agora descobrir os zeros e os polos aqui, certo? Chegou aqui, gente, a gente precisa resolver essa equação aqui, porque aqui desse jeito a gente não vai conseguir saber quem são todos os zeros e quem são todos os polos, tá? Então, vamos tentar resolver aqui ela. Vou botar para cá. Vamos tentar resolver aqui, tá?
que dá para a gente fazer aqui? Ó? Nesse carinha aqui, dá para a gente multiplicar por menos 1 aqui, ó. E multiplicar por menos 1 aqui, certo? Aí ele vai ficar assim, ó. X de z é igual a z sobre z menos 1. Certo? Nesse carinha aqui, para a gente forçar a aparecer o z, o que a gente tem que fazer é multiplicar por z aqui em cima e multiplicar por z aqui embaixo. Porque aí vai ficar assim, ó, mais aqui em cima vai ficar z e aqui embaixo vai ficar z menos meio. Certo? Já deixei todo mundo em função de z, tá? Mas ainda preciso juntar numa equação só. Lembra lá na transformada de Laplace que a gente não conseguia dizer se a gente ia olhar e quem é o zero, né? A gente precisa juntar numa equação só para a gente dizer quem são os zeros e quem são os polos. Então, vamos juntar aqui, ó. Vou tirar um MMC aqui, em que as raízes são z menos 1 e z menos meio. Certo? Aí eu vou dividir aqui, né? Z a menos 1 por Z a menos 1, vai sobrar Z menos Z meio, vai ficar Z, que multiplica Z menos meio. Mais, divido Z a menos meio por Z a menos meio, dá 1, sobra Z a menos 1, fica aqui em cima Z, que multiplica Z a menos 1. Certo? Aí vamos resolver aqui, né? Aqui em cima vai ficar Z ao quadrado menos meio Z mais Z ao quadrado menos Z. Isso aqui dividido por Z menos 1 e Z menos meio. Ok? Estão acompanhando aí, né? Tá? Calma que vai dar uma coisa grande, mas vai dar, certo? Aí vamos juntar aqui, ó, Z ao quadrado. Z ao quadrado com Z ao quadrado vai dar 2Z ao quadrado. E menos meio Z com menos Z, certo? Que é menos meio menos 1, né? Vai dar menos 3 sobre 2Z, certo? Estou juntando aqui. Então, aqui vai dar menos 3 sobre 2Z sobre Z menos 1 e Z menos meio. Tá? Ok? Segura aí, vou para a próxima página, tá? Grava isso aqui, tá? Vou para a próxima página. Ó, vou colocar aqui de novo. Então, ficou assim, né? Nós estamos com x de z igual a z ao quadrado, menos 3 sobre 2z, sobre z menos 1 e z menos meio. Quem são os zeros e quem são os polos? Certo? Para ficar melhor, gente, olha, tem um z ao quadrado menos z. Eu vou tirar o z em evidência para ajudar vocês e vou deixar aqui, ó, z menos 3 sobre 2. Agora dá para dizer quem é os zeros, né? Quem são os zeros? 0 e 3 sobre 2. Isso. E os polos? 1 e meio. Isso, exatamente, tá? Aqui em cima, ó, lembra, entendeu? Não daria para você aqui definir quem seria o zero, né? Ó, você ia dizer que só tinha um zero, sei lá, né? Então você tem que desenvolver toda para saber quem são os zeros, ó. Igual, todo mundo que tiver z, você iguala a zero. Então, z igual a zero é um zero em zero. Z menos 3 sobre 2 igual a zero é um zero em 3 sobre 2. Z menos 1 igual a zero é um polo em 1. E Z menos meio igual a zero é um polo em meio. Então, vamos desenhar. Tá? Vamos desenhar no plano Z, certo? Então, vamos lá. Um zero em zero e um zero em 3 sobre 2. Certo? Vou desenhar 3 sobre 2, 1,5, vou desenhar bem aqui.
Aí, um polo em 1. Três sobre 2? Não, gente, peraí, eu acho que não é 3 sobre 2 aqui, eu acho que é 3 sobre 4. Confere aí para mim rapidinho, que eu acho que eu me enrolei aqui. Menos meio, menos 1. Tá certo aqui, né? Ah, perdão, desculpa. Tá, eu já sei o que é o erro aqui, tá, gente? Volta aqui. Vamos lá. É 2e ao quadrado menos 3 sobre 2e. Tá? Então, volta aqui, desculpa. Não é z, tá? Desculpa, é 2e ao quadrado. Tá? Então, a gente vai... Aqui tá certo, tá? A gente vai tirar o z e vai sobrar aqui 2e menos 3 sobre 2, tá? Agora, quem é o zero? Diz aí para mim agora quem é o zero, lá em cima. Agora é 2e menos 3 sobre 2. Quem é o zero? Três sobre 4. Desculpa, eu tinha me enrolado aqui, tá, gente? Um zero é zero, certo? E o outro é 2e menos 3 sobre 2 igual a zero, tá? Isso aqui vai dar um zero igual a 3 sobre 4, tá? Então, desculpa, é um zero em zero, um zero em zero e... um zero em zero e um zero em 3 sobre 4, tá? Porque 3 sobre 4 é menor que 1, né? Por isso que eu estava vendo ele fora do 1, ele é bem aqui. Ó. Vou dizer que ele é bem aqui, por exemplo. Ó. 3 sobre 4. Aí eu tenho um polo em 1 e um polo em meio. Vai dar isso aqui. Peraí, deixa eu botar um pouco mais para cá, senão não vai dar. Tá ali bem aqui. Ok? Desenhei agora todos os polos, todos os zeros. Um zero em zero, um polo em meio, um zero em 3 sobre 4 e um polo em 1. Tá? Agora vamos voltar para a região de convergência. O que ele disse? Região de convergência menor que 1 e maior que meio. A região de convergência do sinal todo tem que ser a intersecção, certo? Então, a região de convergência é menor que 1 e maior que meio. Então, olha lá. Menor que 1, aqui em 1, eu vou desenhar um círculo aberto nesse polo. Ó. Vai ficar horrível aqui, tá, gente? Mas finge que é um círculo. Certo? Vai ser menor que 1. Então, para dentro desse círculo, certo? Maior que meio. Então, você vai em meio e desenha também um círculo aberto. Agora é a intersecção. Menor que 1, maior que meio, fica aqui, ó. Pronto, fica um donut. Um donut. Deu para entender? Certo? Menor que 1, maior que meio é a intersecção dos dois, então você sabe que é dentro desse intervalo. Foi aquele exemplo que eu falei para vocês, certo? Quando não é só maior que o círculo ou menor que o círculo, certo? Quando é um intervalo, né? Quando a região de convergência é um intervalo, né? Por conta da intersecção das duas regiões de convergência, porque são duas funções somando, né? São dois sinais somando. Então, menor que 1 e maior que meio. Deu para entender? Tudo bem até aí? Deu? Tá bom. Vamos fazer a última. Então tá, aprendemos a fazer a transformada Z, certo? Saímos do tempo N,
já entendemos aqui como é que faz, tem que ter cuidado aqui com o limite, né? Porque vai precisar inverter. Depois você tem que desenvolver para ficar todo mundo em função de Z, para você saber quem são os zeros e polos. Aí você localiza os zeros e polos e verifica a região de convergência fazendo a intersecção, né? Se for duas funções. Agora, a gente vai fazer a inversa. Eu tenho uma transformada de Laplace e eu quero voltar para o tempo. Aí eu explico para vocês que é que nem Laplace, uma transformada Z. Eu explico para vocês que é que nem Laplace, né? A gente não tem, não dá para usar uma fórmula, então que você tem que fazer a expansão e fração parcial. Então você vai fazer a expansão e fração parcial, vai olhar cada fração parcial daquela e verificar a região de convergência, se é maior ou menor que o polo, e você vai voltar para a região de convergência associada. Certo? Olha lá como a gente vai fazer. Aqui, gente, é um pouco diferente, tá? Porque, lembra lá, né? Ele vai ser, eu explico lá para vocês, ele vai ser como razão de Z a menos 1, né? Assim que geralmente vem a transformada de Fourier, sempre como razão de Z a menos 1, né? Sempre em função de Z a menos 1, né? Tem métodos para resolver a expansão e fração parcial, né? Aqui, só cuidado, tem algumas particularidades aqui por conta desse Z a menos 1, tá? Por conta dele vir sempre em Z a menos 1. E aí tem algumas particularidades na hora de resolver a expansão e fração parcial, tá? Que eu não sei se o método... Então, cuidado quando você for fazer pelo método de vocês, tá? O método que vocês conhecem, certo? Eu vou fazer aqui pelo método que eu conheço, mas mesma coisa, tá? Fica livre para fazer pelo método que vocês conhecem, só cuidado com algumas coisinhas aqui que eu vou mostrar, tá? Então, olha lá. É 1 menos Z menos 1 mais Z menos 2, deixa eu ver se está certo. 1 menos meio Z menos 1, 1 menos 2 Z menos 1 e 1 menos 1 Z menos 1, certo? Já sabemos aqui que ele tem 3 raízes, certo? Então, a gente já sabe que ele tem 3 polos, né? Que, por sinal, é meio, 2 e 1. Né? Ok. Então, quando eu for fazer a expansão e fração parcial, eu já sei que ele vai ser com 3 frações, porque eu já tenho as raízes. Gente, aqui ele já te deu as raízes, certo? Mas pode ser que aqui embaixo ele te deu um polinômio de segundo grau. Então, você tem que definir quem são os polos e zeros, tá? Deixa eu ver se a gente vai fazer um exemplo assim. Não sei se a gente vai fazer um exemplo assim. Talvez lá na lista de exercícios de vocês, talvez tenha, tá? Tem que ter cuidado, porque... Não, vai ter um exemplo aqui, vai ter. O próximo exemplo 5, que a gente vai fazer na segunda-feira, ele é assim, tá? Aqui já veio as raízes separadas, mas pode vir um polinômio que nem está aqui em cima, certo? E você precisar tirar as raízes antes de fazer a expansão e fração parcial. Mas a gente vê no próximo exercício, tá? Aqui ele já veio separado, então eu vou chamar assim, olha. A 1 menos meio Z a menos 1 mais B 1 menos 2 Z a menos 1 mais C 1 menos Z menos 1. Certo? Então, vamos lá. Qual é a particularidade que eu digo aqui? É o seguinte, ó, A. Certo? Eu vou achar A, né? Quando eu vou achar A, eu faço assim, né? Eu multiplico a raiz que eu tenho aqui, ó, o polinômio que eu tenho, por x de z, dado que, só que é dado que, em vez de z, que nem era s lá no Laplace, é dado que z menos 1 é igual a alguma coisa, porque a função ela é z menos 1, certo? A função, não, perdão, a variável ela é z menos 1 e não z, tá? Então, é dado que z menos 1 é igual a quanto? Nesse caso aqui, para fazer a substituição, eu tenho que isolar z menos 1 aqui e dizer quanto ele é, e não z, tá? Porque em vez de eu usar z, eu vou usar z menos 1. Então, cuidado, né? Se eu olhar aqui, z menos 1, se eu igualar esse 1 menos meio de z menos 1, se eu igualar a 0, eu vou dizer que z menos 1 é 2 menos... Tá certo isso? Perdão, peraí. Menos meio
Z 1 menos meio, Z menos 1 igual a 0, certo? Para eu encontrar quem é Z menos 1. Vou passar o 1 para lá. Pronto. Vai ficar Z menos 1 menos 1, certo? E passo o 2 multiplicando, certo? Passo o 2 multiplicando. Eu vou dizer que Z menos 1 é igual a 2, porque menos com menos aqui vai dar positivo, né? Então, Z menos 1 é igual a 2. Então, a raiz aqui que eu vou substituir é 2, em vez de meio, entendeu? Porque você isola o Z menos 1. Z menos 1 que é a variável que você vai ter que isolar. Então, o que acontece aqui, né? Quando eu for cortar aqui, eu vou fazer assim, ó. 1 menos Z menos 1 mais Z menos 2. Fazer outra coisa aqui também, para simplificar. Peraí. Onde tiver Z menos 1, anota aí. Onde tiver Z menos 1, eu vou chamar de X. Tá? Que é para eu saber, para eu não me confundir. Que é para eu saber que o que eu tenho que substituir é X. Então, por exemplo, eu vou chamar aqui de 1 menos X mais X ao quadrado. Sobre esse cara aqui, eu vou cortar com esse. Aqui embaixo vai sobrar 1 menos 2x, que multiplica 1 menos x, quando x é igual a 2. Olha lá, vou repetir, tá? Expansão e fração parcial aqui nesse caso. Nesse caso, o que eu estou substituindo, a minha variável é z menos 1 e não z, tá? Que nem S lá no Laplace. Aqui ela é z menos 1. Então, eu vou tirar aqui o 1 menos z menos 1 menos meio de z menos 1, que é o denominador da minha constante A. É ele multiplicado por x de z, certo? Quando eu multiplicar por x de z, eu vou cortar e vai sobrar só isso aqui, né? Vai sobrar só isso aqui, ó. Vai sobrar 1 menos z menos 1 mais z menos 2 sobre 1 menos 2z menos 1, 1 menos z menos 1, tá? Só que eu quero substituir, eu vou substituir a variável z de menos 1. Então, neste caso aqui, quem é z de menos 1? Z de menos 1 é 2. Então, eu tenho que substituir z de menos 1 por 2, tá? Eu vou chamar todo mundo que é z de menos 1 por x, para ficar fácil, para ficar mais fácil, para eu saber que z de menos 1 é uma variável. Ela sozinha é a variável, tá? Então, vai ficar 1 menos x mais x ao quadrado, porque é z a menos 2, que seria z a menos 1 ao quadrado, né? Então, x ao quadrado. Sobre 1 menos 2x, que multiplica 1 menos x. Dado que x, que é z menos 1, que eu estou chamando de x agora, é igual a 2, tá? Quando eu substituir isso aqui por 2, substituam aí por 2 o x, tá? Ele vai dar 1. Então, meu A é igual a 1, certo? Olha lá, vou fazer o B para ver se fica melhor. Vou fazer o B. O B, a minha raiz que eu estou multiplicando é 1 menos 2z a menos 1, que multiplica x de z, dado que z a menos 1 é igual a quanto? Vamos pegar essa equação aqui, vou botar ela bem aqui, e igualar a zero para saber quem é a raiz de z menos 1. Certo? Isso aqui fica menos 2z a menos 1, menos 1, tá? O 2 passa dividindo, z a menos 1 é igual a meio. Então, a raiz que eu vou substituir aqui, ela é meio, certo? Vou multiplicar, esse cara aqui agora vai cortar com esse, vai sobrar, vou substituir por x de novo, vai sobrar 1 menos x mais x ao quadrado. Aí aqui embaixo agora que eu cortei esse aqui vai sobrar. Então, vai ser 1 menos meio x e aqui 1 menos x. Então, aqui embaixo vai ficar 1 menos meio x e aqui vai ficar 1 menos x. Dado que x é igual a meio. Faz as substituições aí, tá? Depois testa aí, substituir o x por meio, ele vai dar 2. Deu para entender, gente? Deu para entender mais ou menos como é que você tem que fazer? Eu não sei como vocês fariam. Adequem a expansão e fração parcial que vocês conhecem.
tá? E aí, falta o C, né? Fizemos o A, o B, falta o C. Vamos fazer o C aqui, tá? Então, o C é igual agora a raiz 1 de Z de menos 1, tá? Vezes x de Z. Quando Z de menos 1 é igual a... Vamos isolar também aqui, ó. 1 menos Z de menos 1 igual a 0. Passa o menos 1 para lá, fica Z de menos 1 igual a menos 1. Menos com menos, Z de menos 1 é igual a 1. Então, eu já sei que a raiz aqui é 1, tá? Esse cara corta com esse, substituo todo mundo por x, fica 1 menos x mais x ao quadrado sobre 1 menos meio x vezes 1 menos 2x. Isso aqui quando x, que é z menos 1, é igual a 1, tá? Substitui aí o 1 no lugar do x, esse c vai dar igual a menos 2, certo? Então, o A, 1, o B, 2 e o C, menos 2. Então, vamos escrever a equação aqui, ó. Agora ficou assim, então. X de Z era A sobre 1 menos meio Z de menos 1, né? Então, vai ficar 1 sobre isso aqui. Então, 1 sobre 1 menos meio Z a menos 1. Aí, o B é 2 sobre isso aqui. Então, mais 2 sobre 1 menos 2, E a menos 1. E o C é menos 2 sobre isso aqui. Então, menos 2 sobre 1 menos Z a menos 1. Pronto. Certo? Deu para entender? Tá? Ok. Aí, olha só. Agora, eu tenho que passar para o tempo, né? Eu tenho que pegar cada uma dessas funções aqui, olhar para cá e verificar se ela vai voltar para a direita, que é o positivo, ou se ela vai voltar para a esquerda, que é o negativo, dependendo da região de convergência. Esses caras aqui, eu já consigo saber quem é a região de convergência deles individual, certo? Quem é a região de convergência desse cara aqui, né? Peraí, gente, rapidinho. Deixa eu ver se tá tudo certo isso aqui. 1 menos meio, Z de menos 1, mais 2. Tá. Tá. Vou fazer assim, na verdade. Eu vou desenhar, cadê? A região de convergência do sinal todo, ó. Certo? Vamos desenhar ela aqui, só para ajudar na nossa solução, certo? Polo em 1, né? Polo em 2. Eu tenho 3 polos, né? Se eu for desenhar se eu for desenhar os polos da função toda, certo? Eu tenho um polo em 1, né? Que é esse aqui, que é esse cara que acompanha bem aqui. Aí tenho um polo em 2 e eu tenho um polo em meio. Vou botar bem aqui. Tá? Um polo em meio, um polo em 1 e um polo em 2, certo? A região de convergência, ele te diz maior que 1, menor que 2. Então, eu vou desenhar um círculo em 2 aberto. Aí, eu vou desenhar um círculo em 1 aberto. Ele diz maior que 1, menor que 2. Então, é nesse intervalo aqui, certo? Deu para entender? Maior que 1, menor que 2. Certo? Não ficou muito bonito, mas... Tá? Aí, olha lá como é que a gente vai fazer para fazer a volta, ó. Vamos olhar cada função, né? E verificar o polo.
e verificar se a região de convergência... Porque, olha só, a região... Como é que a gente sabe? A região de convergência individual de cada um desses caras, ela tem que incluir a região de convergência total. Certo? Então, por exemplo, se eu olhar esse primeiro termo, 1 sobre 1 menos meio z de menos 1, certo? O polo é meio. Certo? O polo é meio. Para que a região de convergência deste cara sozinho, que tem que ser limitada pelo polo meio, ela inclua a região de convergência total, a região de convergência dele tem que ser maior que meio ou tem que ser menor que meio? Deu para entender? Isso, Lucas, maior. Deu para entender? Certo? Ó, o polo, vamos olhar uma por uma. O polo é meio, tá? A região de convergência desse cara, ela é limitada pelo polo, certo? O polo está bem aqui, ó. Para que a região de convergência dele inclua a região de convergência total, que eu acabei de desenhar, tem que ser maior que o polo, tem que ser menor que o polo? Tem que ser maior que o polo, certo? Porque se for maior que o polo, ó, eu vou desenhar um círculo bem aqui e vou pintar para fora. Vai incluir a região de convergência total, certo? Então, a região de convergência desse cara aqui, ela tem que ser módulo de Z maior que o polo. Portanto, se é maior que o polo, eu vou voltar para o lado positivo ou eu vou voltar para o lado negativo? Entenderam a pergunta? Se é maior que o polo, eu volto para a direita positivo ou eu volto para a esquerda negativo? Aí eu olho aqui, ó. Não é maior que o polo? Se é maior que o polo, eu volto para o lado positivo, ó. Eu volto para U de N. E não para U de menos N menos 1. Então, bora fazer a volta logo aqui. Então, como é que é esse sinal no tempo aqui, né? Como é que é esse sinal no tempo aqui? Então, olha lá. Polo, meio. É o DK, certo? Então, como é que fica? O AK é igual a 1, certo? Ó, vamos comparar. Compara isso aqui com isso aqui. O AK é igual a 1, então fica 1, que multiplica polo elevado a N, portanto, meio elevado a N, que multiplica U de N. Pronto. Este é o sinal no tempo, que equivale a isto aqui, porque a região de convergência é maior que o polo. Ok, vamos fazer o próximo. O próximo é 2 sobre 1 menos 2. Quero fazer um Z, mas é 2 de Z de menos 1. Aqui o polo é 2. Para que a região de convergência deste cara, do polo 2, inclua a região de convergência total, tem que ser maior que 2 ou tem que ser menor que 2? Menor? Menor. Não é? Ele não está bem aqui? Para que a região de convergência dele e a região de convergência total não é essa bem aqui? Para incluir ela, tem que ser menor que 2, né? Porque se for menor que 2, eu vou pintar todo mundo aqui dentro, inclusive essa bolinha aqui, e vai incluir a região de convergência, que é o intervalo. Então, nesse cara aqui, ela tem que ser menor que o polo. Agora, eu volto para a direita ou eu volto para a esquerda? Eu volto para o positivo ou eu volto para o negativo? Agora, ele é menor que o polo, portanto, eu volto para este aqui, o negativo. Aí é só substituir, ó. O AK agora é igual a 2, tá vendo? Ó, agora eu vou comparar aqui com aqui, né? O AK é igual a 2, portanto, fica menos 2. Polo elevado a N, o polo é 2, portanto, 2 elevado a N, e sobra ali o de menos N, menos 1. Certo? Bora para a última. Menos 2 sobre 1 menos Z menos 1. O polo agora é 1.
certo? Porque quem acompanha bem que assim, ó, o polo é 1, tá? Para que a região de convergência deste cara aqui inclua a região de convergência total, tem que ser maior que 1 ou tem que ser menor que 1? Hein? Entenderam? Diz aí, pode responder. Maior, isso, Vitor. Maior, certo? 1, tá bem aqui ele. Para que a região de convergência dele inclua a região de convergência total, tem que ser maior que 1, porque olha, ela tá para cá, certo? Então, maior que 1. Então, módulo de Z maior que 1, certo? Portanto, maior que o polo, eu volto para a direita. Certo? Então, vamos lá comparar. Quem é o AK? O AK agora é menos 2. Certo? O AK é menos 2. Então, fica menos 2 fica 2. Certo? O AK é menos 2. Tá certo isso, gente? Tá, né? O AK é menos 2. Ah, não, perdão. Eu tô voltando para a esquerda, é para a direita. Tá certo, tá certo. Peraí. Não é aqui que eu tenho que olhar, não. É aqui, ó. O AK é menos 2, portanto, é menos 2 mesmo, tá? Menos 2. Aí fica polo elevado a N. Quem é o polo? 1. Então, 1 elevado a N e sobra o de N. Certo? Pronto. Era isso que eu precisava, tá? O que você precisa fazer? Expande em frações parciais para ficar assim. Chegou aqui, avalia as funções individualmente. Desenha a região de convergência total e considera que a região de convergência individual ela tem que incluir a região de convergência total. Desenha todos os polos, desenha a região de convergência total e faz sempre esta pergunta: para que inclua a região de convergência total, tem que ser maior ou tem que ser menor que o meu polo? E aí, olha no desenho. Peraí, o meio tem que ser maior para poder incluir esse cara. Então, é maior que o polo. O 2 tem que ser menor para poder incluir essa região. Então, menor que o polo. O 1 tem que ser maior para poder incluir essa região. Então, maior que 1. E aí, se for maior que o polo, volta para cá. Se for menor que o polo, volta para cá. E pronto, tá? Quando você vai escrever a resposta, a minha resposta é assim, ó. Eu tinha um x de z, né? X de n é todo mundo somado, ó. Meio elevado a n, o de n, menos 2 elevado a n, u de menos n, menos 1, menos 2, 1 elevado a n, o de n. Essa é a minha resposta, certo? É este sinal aqui no tempo. Tá bom? Deu para entender? Na próxima aula, a gente vai fazer mais quatro questões, tá? E aí vai ter uma que é bem interessante, que é uma que eu falo lá no vídeo, né? Que é quando você tem a função em função de... Quando você tem os polinômios, em vez de função, eles vêm, em vez de função de z menos 1, eles vêm em função de z. Aí você tem que fatorar primeiro, para deixar todo mundo em função de z menos 1, para depois resolver tudo isso aqui que a gente está fazendo, até chegar aqui, tá? É o que a gente vai fazer na próxima aula. E aí também vai usar as propriedades para poder encontrar a transformada. E algumas outras coisas que a gente vai ver na próxima aula. Deu para entender, gente? É um pouquinho mais complicado, porque tem essas coisinhas, né, que você vai precisar olhar. Mas essa análise que eu fiz aqui, ó, a gente fez a mesma coisa em Laplace. Laplace é a mesma coisa, né? Você vai ter uma região total e para as regiões individuais tem que incluir a região total. E aí você analisa cada uma individualmente para saber se você volta para a direita ou para a esquerda. É igual em Laplace, tá? É igual a gente fez em Laplace, tá bom? Deixa eu ver se acabou.
Ok? Tá todo mundo aí? Deu, gente? Tá bom? Vou fazer a chamada aqui rapidinho, peraí. Tudo ok? Tá? Façam a lista, tá? Não esqueçam de fazer a lista, acho que vai dar uma. Você. É um pouco confuso. É um pouco mais confuso que. Nossa, Gabriel, tá? Pode ir. Melhoras aí para ti. É um pouco mais confuso, né? Que a transformada de Laplace, né? Por conta dessas coisas do Z-1 e tal, né? Mas acho que deu para entender, né, gente? Tentem fazer o exercício, a lista de exercício, tá? Para ver se vocês estão conseguindo acompanhar. Deixa eu fazer uma revisão, tá? A gente vai fazer uma revisão lembra? Já vai ter mais uma aula nas. Eu sei que dia 7 é feriado, tá, gente? Mas assim, como dia 13 é feriado também, então eu vou deixar o 13 feriado para vocês, tá? Então a gente vai ter aula dia 6, na véspera do feriado, tá? A gente vem aqui dia 6, eu termino esse assunto de transformada Z. Aí dia 9 a gente faz uma revisão. Esquece que a lista tá para entregar dia 9 também, tá? Dia 9 a gente faz uma revisão. Aí vocês ficam com uma semana para estudar para a prova que a gente vai fazer só dia 16. Tá bom? Aí a gente depois vai conversando sobre a gente vai fazer mais uma revisão e aí faz uma prova final. E aí acabou. Tá bom? Deixa eu ver a frequência aqui, ó. Alan, Colares, Alberto, André, Charles, Christian, Felipe, Fernando, Fran, Gabriel Souza, Jamile, Joeli, João, Leandro, Lucas Garcia, Lucas Coga, Lucas Mota, Lucas Moura, Lucas dos Santos, Luiz Valdez, Marcos Ferreira, Marcos Rocha, Micael, Natália, Noan, Pedro, Rayan, Juan, Sandro, Victor e Victor. Ok? Todo mundo aí? Tá bom, gente, é isso então, tá? Se tiverem dúvidas, me procurem, tentem fazer a lista. E a gente... Professor? Oi? Só uma dúvida aí. Nas questões que tem essa história de transformada inversa, ele sempre fornece o RDC, né? O geral, Sempre. né? Exatamente. Né? Sempre vai vir, né? É só no outro caso da questão anterior que a gente que tem que montar nosso próprio RDC. Exatamente. Quando é o contrário, né? Quando eu estou no tempo e tenho que ir para a transformada Z, aí você vai ter que dizer quem é a região de convergência. Quando for o contrário, eu estou em Z e quero ir para o tempo, ele vai te dizer já a região de convergência, que é para poder tu conseguir voltar, senão tu não consegue, entendeu? Porque você não vai saber qual é a região de convergência, tá? Tá. Então, nesse caso, só basta colocar os polos mesmo. Exatamente. Desenhe os polos, a região de eu só preciso saber quem é a região de convergência individual, analisando pela região de convergência total. Entendeu? Só isso. Que é essa que tem que incluir, né? Que tem que incluir a região para poder eu saber se eu volto para a direita ou volto para a esquerda, porque eu estou falando de uma transformada de Z bilateral. Quando não vem, é quando ela é unilateral, porque aí unilateral eu sei que eu sempre volto para a direita, então eu não preciso de região de convergência, entendeu? Porque eu sei que eu sempre vou voltar para cá, não importa qual é a região de convergência. Mas quando ela é bilateral, que é o caso que a gente está vendo, aí sim, sempre vai vir com a região de convergência. Tá bom? Sim, obrigado. Tá bom, gente, então é isso, tá? Obrigada, estudem aí, qualquer coisa me procurem. Não esquece que a gente tem aula normal na segunda-feira, tá? A gente vai feriar só na outra segunda-feira, que é dia 13, aí a gente vai feriar para vocês estudarem, certo? Mas a gente tem aula normal dia 6 para terminar esse assunto de transformada Z, tá bom? Obrigada aí para vocês, um bom dia, bom resto de semana aí para vocês.